Olá, eu sou o Platini e sejam bem-vindos ao canal Fé para o Dia a Dia, um ano com Jesus. O texto da nossa leitura de hoje é Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Eu vou ler aqui o versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. O tema da nossa reflexão é Jesus, o exemplo de Deus para nós. No batismo de Jesus, Deus não apenas revela quem o Filho é, mas também como Deus deseja que vivamos diante dele. Mateus registra esse momento para mostrar que, em Cristo, Deus não apenas fala do céu, mas entra na história e nos mostra o caminho com a própria vida. O Evangelho nos ensina que Deus nos guia não só por mandamentos, mas por meio do exemplo vivo do seu Filho. Obediência vivida. Jesus se apresenta para o batismo não por necessidade pessoal, mas para cumprir toda a justiça. Ele se submete voluntariamente à vontade do Pai, revelando que a obediência é o caminho escolhido por Deus para realizar os seus propósitos. Mais tarde, Jesus afirmaria que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Ao olhar para Jesus, aprendemos que obedecer a Deus não é sinal de fraqueza, mas expressão de confiança. Cristo nos mostra com a própria vida que seguir a vontade do Pai é o caminho seguro para uma vida plenamente alinhada com Deus. Humildade encarnada. O Filho de Deus se coloca na fila do batismo. Esse gesto revela o coração de Deus. Ele não se mantém distante, mas se aproxima. Jesus ensinaria mais tarde que quem quisesse ser o maior deveria servir. E aqui ele já vive aquilo que ensinaria. Em Jesus vemos que Deus não governa pela imposição, mas pela humildade que se entrega. Seguir Cristo é aprender que a verdadeira grandeza espiritual se expressa na disposição de servir e caminhar junto. Caminho revelado. Quando Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Deus confirma que aquele caminho de obediência e humildade é o caminho aprovado. Mais tarde, o próprio Jesus declararia: Eu sou o caminho. Deus não nos deixa tentando adivinhar sua vontade. Em Cristo, Ele revela o caminho de forma clara, acessível e concreta. Olhar para Jesus é aprender como viver diante de Deus, como confiar nele e como caminhar sob a sua direção. Um pensamento para a nossa reflexão de Dietrich Bonhoeffer. Cristo não apenas ensina o caminho, ele é o próprio caminho vivido diante de Deus. Vamos juntos orar por esse propósito? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia, muito obrigado por esse momento devocional. Obrigado, Deus, por podermos ler a Tua Palavra nesse propósito de um ano, de nos aprofundar em conhecer o Teu Filho, de estar com Ele, de sermos ministrados, Deus, pelas palavras dEle, Deus, e também, ó Pai, de aprender, ó Pai, como o Teu Filho viveu, ó Deus, para que nós possamos imitá-lo, Deus, olhando para o exemplo dEle, que é o referencial para a nossa vida. Deus, obrigado, Deus, por podermos olhar para esse texto e aprender com o Teu Filho, ó Pai, que Ele é a referência da nossa vida. O texto fala que o Senhor, ó Pai, declarou dos céus: Esse é meu Filho amado em quem eu me agrado. Deus, Ele é a referência para a nossa vida, Ele é o nosso exemplo de conduta, de caráter, de fala, de comportamento. E Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor para que, ao lermos o Evangelho, essa palavra seja guardada na nossa mente e no nosso coração. E Teu Espírito Santo nos faça lembrar dessas palavras e ao mesmo tempo também que a todo momento, Deus, Teu Espírito Santo nos faça lembrar de como Jesus, Deus, agrada o Senhor, de como Ele vive, Deus, para a glória do Senhor, Pai. E nós queremos viver da mesma forma, Deus, em obediência. Jesus, Deus, obedeceu ao Senhor e foi obediente, como diz Paulo também em Filipenses, até a morte de cruz. Deus, nós queremos ser obedientes ao Senhor com a nossa vida, Pai, em tudo que a gente fizer, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, agora nas férias, Deus, nos nossos planos, Deus, nós queremos submetê-los ao Senhor, sendo obedientes àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser homens e mulheres humildes, ó Pai, como o Teu Filho é. Em nome de Jesus Cristo, Deus, diz também Paulo aos Filipenses, Deus,
que ele se humilhou, Deus, deixando a glória, Deus, e vindo, se encarnando e habitando, Deus, entre nós. Deus, nós queremos ser homens e mulheres humildes, Deus, mais do que buscar ser servidos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nos colocar à disposição como teu filho, ó Pai, para lavar os pés, para olhar para o próximo, Deus, e para a gente, Deus, servir as pessoas, Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, Pai. Que possamos, Deus, como teu filho, viver com esse objetivo de nos alimentar em fazer a tua vontade, ó Pai. Que fazer a tua vontade seja um alimento para nós, que nos sacie, como Jesus declarou aos discípulos que a vontade, o alimento dele era cumprir a tua vontade. Que o Senhor coloque, Deus, esse desejo no nosso coração e esse propósito na nossa vida de viver para agradar o Senhor em todas as áreas. Nos dê um dia abençoado, Deus, caminhe conosco, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Pai, nos visite, Pai, nos guarde, nos proteja, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja estendida sobre nós, nossa casa e os nossos, em Cristo Jesus. Amém, Deus. Deus te abençoe.